Já imaginou ter que pagar para poder conseguir respirar normalmente? Pois o oxigênio que respiramos hoje está escasso, graças à total destruição da natureza no planeta Terra. E a única esperança se encontra a centenas de anos futuros, e você é o único que pode salvar o planeta. É isso que vamos ver no recap do filme 2067. A princípio, o filme se passa no ano de 2067, onde todos os recursos naturais do planeta foram destruídos pela humanidade e é impossível do planeta se reerguer por causa das mudanças climáticas, onde toda a vida vegetal foi extinta e com isso a quantidade de oxigênio no ar diminuiu extremamente. As pessoas precisam comprar oxigênio artificial para conseguir sobreviver. 99% do mundo ficou sem energia e a maioria dos seres humanos morreram sufocados. Apenas uma cidade do mundo conseguiu sobreviver graças a uma empresa chamada Cronicorp, responsável por fabricar oxigênio artificial. Porém, como se já não bastasse tudo de ruim que aconteceu, esse oxigênio artificial causa uma doença fatal chamada de a doença. A humanidade tem poucos anos antes de ser totalmente extinta. Somos apresentados ao protagonista do filme, Ethan White, que mora nessa única cidade que sobreviveu, com seu amigo chamado Jude. Os dois trabalham como mecânicos na corporação Cronicorp. A corporação está trabalhando incansavelmente para encontrar uma cura para a doença e também uma forma de conseguir oxigênio para salvar o mundo. Ethan tem uma esposa chamada Shanti, que também tem essa doença, e por conta disso ele trabalha dia e noite para conseguir comprar oxigênio melhor para ela. Um dia, Ethan estava trabalhando com Judy e a diretora do Centro de Pesquisas de Partículas da Cronicorp, Regina Jackson, o chama ao seu escritório e lá ela se apresenta para os dois e os explica que a humanidade vai morrer em alguns anos se as condições não mudarem. Regina então revela a Ethan que ele é o único que pode salvar a humanidade. Obviamente, Ethan não acredita nela e acha que é alguma pegadinha, mas ela insiste que ele visite o laboratório. Ao chegar ao laboratório, vemos muitas máquinas e uma especial que é enorme e brilha muito chama a atenção de Ethan. Um médico chamado Billy Mitchell se apresenta e olha para o dispositivo que Ethan tem no pulso por alguns segundos. Regina e Billy então explicam para Ethan que o pai dele, Richard White, começou esse projeto há 20 anos atrás e a máquina enorme e brilhosa que está diante deles é uma máquina do tempo chamada Chronicle. No primeiro experimento feito com a máquina, eles tiveram que enviar ondas de rádio para dentro dela e assim verificarem o que havia do outro lado. E eles descobriram por meio disso que 407 anos depois, em 2474, a Terra teria vegetação suficiente para manter oxigênio no ar e sustentar a vida humana. E por isso, eles acreditam que se a humanidade ainda existe há 400 anos na frente, eles devem ter encontrado uma solução para todos os seus problemas. No entanto, uma atividade estranha confundiu os cientistas, onde as ondas que eles enviaram voltaram reformadas e, ao decodificá-las, eles viram que alguém do futuro havia enviado uma mensagem dizendo: enviem Ethan White. E por isso, os cientistas querem enviar Ethan para o futuro para que ele traga de volta a cura. Porém, Ethan não está acreditando neles e também não quer deixar sua esposa doente e sozinha, e recusou a proposta. Mais tarde, Ethan se encontra com seu amigo Jude em um restaurante onde compram oxigênio fresco. Jude tenta convencê-lo a executar o plano dos cientistas e assim ajudar a salvar a humanidade. No entanto, Ethan retruca e diz que não quer ser como seu pai, que Ethan o odeia por ter abandonado ele e sua mãe quando ele ainda era uma criança. 20 anos atrás, seu pai saiu de casa e desapareceu, enquanto sua mãe foi assassinada. Desde então, ele foi criado por Jude, seu amigo, que Ethan considera como irmão mais velho. Ethan culpa seu pai por deixá-los para concluir o projeto e não quer seguir seus passos, deixando sua esposa doente. Ethan relembra seu aniversário de 8 anos, quando seu pai lhe comprou
uma caixa estranha de presente, e quando ele colocou sua mão dentro da caixa, um dispositivo travou em seu pulso, fazendo-o sangrar. Richard havia colocado um dispositivo de mão permanente em Ethan. Já havia se passado alguns anos e o dispositivo continuava em seu pulso, e Ethan ainda não sabe para que serve. Mais tarde, em casa, Ethan conta para sua esposa tudo o que aconteceu durante o dia, e ela também insiste que ele vá para o futuro. Então, na manhã seguinte, Ethan deixa um recado para sua esposa dizendo: "Vou encontrar meu caminho de volta para você." Ele então vai ao escritório de Regina e diz para ela que topa o plano deles, mas com a condição de que, se ele encontrar apenas uma única gota da cura, ela será entregue para sua esposa. Regina aceita e o leva para o laboratório. Lá, o Dr. Billy mostra os trajes que ele deve usar antes de entrar na máquina. Quando eles começam a explicar a missão para Ethan, ele percebe que os cientistas não têm o plano e eles não têm ideia do que Ethan verá ou quem encontrará no futuro. Depois de colocá-lo no traje, os cientistas dão a ele um dispositivo de inteligência artificial chamado ARC, que enviará para o laboratório os sinais vitais e a localização de Ethan. Depois disso, eles finalmente o jogam na máquina e lá dentro Ethan se move em alta velocidade no tempo e cai do céu, pousando em uma selva desconhecida. A fricção do ar no momento da queda faz com que o traje de Ethan pegue fogo e ele sai rapidamente dele. Ele olha em volta e fica surpresa com a beleza da natureza que ele nunca tinha visto antes em sua vida, descobrindo que o mundo mudou completamente e as árvores e o oxigênio natural estão de volta. Ele anda na direção em que Ark o orienta e vê a porta de um abrigo de algum lugar, mas o que chama sua atenção é um esqueleto que está bem na frente da porta e percebe que em seu crânio tem um buraco de bala. Além disso, ele olha para o crachá do esqueleto e fica horrorizado quando vê seu próprio nome, ou seja, aquele esqueleto era ele. Ethan encontra o Ark do esqueleto e reproduz a última gravação feita nele. Ele ouve uma voz de homem dizer que essa era a única maneira, então atira nele. Em seguida, o dispositivo desliga por falta de bateria. Ele fica horrorizado, acreditando que este é o destino que o aguarda. Então ele percebe no esqueleto que ele também usa o dispositivo de pulso que Ethan usa. Porém, o do esqueleto está na cor verde e o de Ethan sempre esteve na cor vermelha. Naquela noite, ele acende uma fogueira e come tipo umas frutas selvagens, porém eram venenosas, fazendo com que ele vomitasse e ficasse inconsciente. Ele acorda depois de um tempo e fica surpreso ao ver Jude em sua frente. E ele explica que o laboratório viu os sinais vitais de Ethan caindo e imaginaram que ele estava tendo uma reação de envenenamento. Então, eles enviaram Jude para o futuro com a cura para salvá-lo. Algumas horas depois, eles descobrem que o esqueleto permanece no mesmo lugar, o que significa que o destino de Ethan não mudou. Eles usam o Ark para encontrar outra porta. Lá, um dispositivo examina o olho de Ethan e concede o acesso para eles entrarem. Quando entram, um monitor os recebe pedindo uma amostra do DNA de Ethan. Quando ele aceita, seu dispositivo de pulso começa a funcionar, tornando-se verde e fazendo com que ele sangrasse. Após liberar a amostra de sangue, as luzes da sala se acendem e eles percebem que estão no laboratório da Crunicorp 407 anos depois do seu tempo. A máquina do tempo também está na frente deles e Jude fica animado porque agora eles têm os meios para voltar para o passado. Mas Ethan não pensa assim, dizendo que eles não mudaram nada e ele vai acabar sendo morto de alguma forma, assim como o esqueleto com um tiro na cabeça. Ethan verifica o registro do sistema e encontra uma gravação holográfica feita por seu pai, explicando que originalmente a máquina do tempo foi feita para coletar oxigênio e dados no planeta futuro e transmiti-los de volta para o passado. No entanto, quando seu pai começou a máquina do tempo, ele recebeu uma mensagem do futuro pedindo que enviasse seu filho. Apesar de suas dúvidas, ele optou por fazê-lo e fez uma verificação de DNA para Ethan. Então, Ethan e Jude percebem que a máquina do tempo não será capaz de levá-los de volta para o passado, pois sua bateria está quase se esgotando depois de 407 anos. E para piorar, a ativação do laboratório desencadeia um mau funcionamento em seu núcleo de energia nuclear, ameaçando uma grande explosão em apenas 4 horas. Eles vão lá fora e ficam surpresos ao encontrar uma cidade em ruínas, coberta por plantas, porém sem ninguém, mostrando que a Terra começou a se recuperar após a extinção humana. Esqueletos humanos estão espalhados por todos os lugares e Ethan vai até a sua casa
casa onde vivia com sua esposa, e lá ele encontra o esqueleto dela, fazendo-o cair em desespero. Judy tenta persuadi-lo a voltar para o passado, mesmo sem a cura contra a doença, pois parece que ela não existe nem mesmo no futuro. No entanto, essas palavras de Judy deixam Ethan desconfiado. Ele então liga o Ark enferrujado do esqueleto para reproduzir a gravação mais uma vez e percebe que a voz era de Judy e parece que foi ele que o matou. Judy nesse momento levanta sua arma para Ethan, negando fortemente que atiraria nele. Ethan decide finalmente completar a missão, então os dois juntos consertam um núcleo de energia e depois voltam ao laboratório. Agora, com a máquina do tempo funcionando normalmente, eles conseguem voltar para o passado, mas precisam esperar 37 minutos até o lançamento do portal. E assim que a contagem chegar a zero, o portal irá abrir para o ano de 2067 por aproximadamente 30 segundos. No entanto, o esqueleto ainda está lá. Significa que eles não fizeram alterações no futuro. Em busca da verdade, Ethan tira a bateria de seu Ark e coloca no Ark do esqueleto. Dessa forma, ele tem acesso a um vídeo mostrando o que aconteceu e vê o seu eu do futuro sendo assassinado por Judy. Então, logo depois disso, Judy confessa que não há esperança de mudar o futuro e ele está tentando proteger Ethan. Porém, Ethan não acredita e tranca Judy em uma sala. Depois, reproduz o registro holográfico de seu pai e ali ele descobre uma conversa entre seu pai e Regina, a diretora da Cronicorp, onde mostra que ele queria usar a máquina do tempo para salvar toda a humanidade, encontrando a cura no futuro, enquanto Regina queria usar a máquina para fugir com alguns poucos escolhidos. No entanto, alguém deve viajar para o futuro e ligar a máquina do tempo, e isso requer um vínculo operacional de ambos os lados, passado e futuro. Para impedir Regina de executar seu plano, seu pai bloqueia a máquina do tempo e define o DNA de Ethan como a chave da verificação. Com raiva do que ele acabou de fazer, ela o mata e em seguida manda Judy matar a mãe dele e vira seu guardião, para que um dia eles possam usá-lo para ter acesso ao futuro. Ethan fica muito furioso, pois o homem que ele considerava como seu irmão é o homem que matou sua mãe e está prestes a matá-lo também. Ele percebe que o tempo todo ele jogou mal seu pai, que não os abandonou, mas sim foi assassinado. Depois de saber que Regina não quer a cura, mas sim trazer apenas alguns poucos para o futuro, Ethan tenta desligar a máquina do tempo, mas Judy corre para impedi-lo e revela que está ali, encarregado de garantir que Ethan ligasse a máquina do tempo para trazer ao futuro Regina e seus escolhidos. E uma vez que Ethan ligasse a máquina, Judy o mataria. Porém, depois de tanto tempo juntos, Judy formou laços fortes com Ethan. Então, vendo seu amigo naquele estado por sua causa, ele se sente muito culpado e ao invés de atirar em Ethan, atira em si mesmo. Arrependido, Ethan está determinado a cumprir o desejo de seu pai antes de morrer, que é encontrar a cura e salvar os humanos doentes de seu tempo. Ele olha no monitor e encontra a primeira mensagem escrita por seu pai e deduz que a mensagem "Envie Ethan White" foi enviada por ele mesmo. Assim, ele codifica a mensagem novamente e a envia ao passado. Enquanto isso, no laboratório do ano de 2067, Regina espera junto com os seus escolhidos que a máquina do tempo seja ativada. Porém, para sua surpresa, Ethan enviou centenas de plantas extintas junto com uma cópia do vídeo do assassinato de seu pai. Logo depois, no futuro, a máquina do tempo é destruída por Ethan, resultando no fracasso do plano de Regina. No final, ela é presa culpada por assassinato do Dr. Richard. As plantas enviadas até 2067 são cultivadas para revitalizar o planeta. Shanti, a esposa de Ethan, também recebe um presente que foi uma flor enviada por ele, e ela entende sua escolha, onde ele terá que ficar no futuro sozinho. Ethan enterra Judy e o perdoa. Uma borboleta surge ali e chama a atenção de Ethan, levando novamente para a mesma entrada, e percebe que lá não tem mais nenhum esqueleto. Então ele corre para dar mais uma olhada no mundo lá fora e se sente aliviado ao ver uma cidade futurística ecologicamente correta, ao contrário das ruínas que havia visto antes. Ou seja, o que ele fez mudou o futuro da humanidade. Deixa aí nos comentários o que você achou do filme. Na minha opinião, deveria ser passado em todas as escolas como uma forma de conscientização do que pode acontecer com o nosso planeta, caso o planeta continue do jeito que está. E acredito que na vida real não vamos ter a sorte de ter uma máquina do tempo para nos ajudar. Até o próximo vídeo.